que a gente chama de NR são normas regulamentadoras. Elas são criadas pelo Ministério do Trabalho para que todos os riscos que a gente tem no decorrer do nosso exercício de trabalho, eles possam ser observados e controlados, né? Esse é o objetivo das normas de segurança. Nós temos mais de 40 normas de segurança no país, que regulamentam todos os trabalhos formais. E para regulamentar, o Ministério do Trabalho tem todo um exercício de criar a norma, ter um manual de como aplicar essa norma e poder indicar às empresas como é que elas fazem para ter controle dos riscos que existem. A gente dificilmente seria ideal, a gente retirar os riscos do trabalho e a gente estar ileso a qualquer condição de trabalho. Mas como isso não é possível, a gente precisa de leis que regulamentem para que esses riscos sejam primeiro conhecidos e depois tratados. Então, é importante que a gente perceba que existem vários tipos de risco, né? A gente tem riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos que estão de acordo com a natureza do trabalho. Então, se a gente for falar de alguém que trabalha no setor de escritório, a gente vai falar muito fortemente de riscos ergonômicos. Se a gente for falar de alguém que trabalha num hospital, existem também riscos ergonômicos, mas os riscos biológicos, que são aqueles que dizem respeito às bactérias, aos vírus, aos protozoários, eles são muito frequentes, né, nesse trabalho. Se a gente for falar de alguém que está lá, um trabalhador reparador de pista, né, que está lá no sol, que está numa situação de trabalho físico, de esforço físico, a gente vai ter todos esses riscos adicionados a também os riscos ambientais. Então, é uma série de riscos que vão fazer com que a gente possa olhar para esses locais de trabalho e fazer um controle dele. Então, vamos pensar assim, olha, equipamentos de proteção individual são utilizados e recomendados quando a gente não consegue resolver o problema com equipamentos de proteção coletiva. Então, um exemplo, a gente tem um ruído forte. O ideal seria a gente fazer a proteção coletiva disso, a gente retirar o ruído, a gente fazer um enclausuramento de uma máquina, a gente fazer com que esse ruído não chegasse ao ouvido do trabalhador. Porém, se isso não for possível, como não é em muitas situações, aí a gente precisa de um abafador, né? Que vocês estão vendo um exemplo aqui. Vocês estão vendo um abafador, né? Então, isso é um equipamento de proteção individual. Por que é importante a gente falar primeiro do risco coletivo e depois do individual? Isso aqui não é confortável para a gente usar durante todo o percurso de trabalho, mas ele é necessário. Então, a gente precisa obrigar, então a obrigatoriedade é para isso, para que o ruído não chegue ao ouvido e não lesione o trabalhador. Então, é importante que a gente perceba que isso só vai ser feito e recomendado quando a gente não conseguir reduzir o risco de uma forma total na condição coletiva. Se a gente consegue, o EPI ele pode ser diminuído. Se eu não tenho nenhum risco de cair alguma coisa na minha cabeça, por exemplo, eu não preciso usar um capacete. Mas se eu tiver, é necessário que eu tenha consciência também e que eu receba do empregador o equipamento correto para que eu faça uso dele. Exemplos. Então vamos pensar já falando de riscos psicossociais, né? Quais seriam as boas práticas? Primeiro, a gente precisa ter uma cultura organizacional que declare quais são os riscos que o trabalhador está submetido, sejam eles riscos físicos ou riscos que podem afetar a saúde mental. Por exemplo, é importante que seja claro o cumprimento de quais metas eu preciso cumprir e que essas metas sejam metas realistas. Isso é um exemplo de boas práticas, não muito comuns de serem feitas. É muito mais fácil eu trabalhar, por exemplo, ser cobrada por algo quando eu sei exatamente que eu tenho condição de alcançar e mais do que isso, quando eu participei dessa organização de metas. Então, a participação do trabalhador sempre vai ser uma boa prática. Quando a gente tem a possibilidade de fazer com que eu tenha um mínimo de domínio sobre o meu próprio trabalho, que eu participe, que eu tenha autonomia para resolver determinada postura, que eu possa ficar, aquilo que é mais confortável, que eu possa ter EPIs, que sejam confortáveis para eu utilizar no dia a dia, que não sejam coisas que restringam o meu movimento, que restringam a qualidade de funcionalidade que eu vou ter e que eu possa ser ouvida. Isso são exemplos de boas práticas que podem acontecer. Outros exemplos são exemplos comuns. Por exemplo, quando eu tenho condição de pedir um novo equipamento de proteção individual quando o meu já está gasto. Quando eu não tenho dificuldade de ter acesso àquilo que é básico. Então, são as condições fisiológicas básicas no trabalho.
quando eu consigo, por exemplo, utilizar do meu potencial de inteligência no trabalho, é um outro exemplo. Então, são coisas que parecem simples, mas no decorrer do dia a dia do trabalho não é fácil para que a gente consiga efetivar. E outro exemplo de uma boa prática que funciona muito, que é importante para a gente diminuir a questão dos riscos mentais no trabalho, é quando a gente consegue ter uma boa relação entre a equipe. Então, quando a gente tem momentos para conversar sobre o trabalhar, por exemplo, indicar quais são as dificuldades que a gente tem, como um outro setor pode ajudar o meu trabalho. Então, como que a gente pode trabalhar essas questões de interdependência no trabalho de uma forma que eu possa ir para esse ambiente sabendo que eu tenho parceiros, que eu tenho pares e que eu também tenho chefias, que eu tenho lideranças, mas que essas estão atentas às minhas necessidades. Terapia ocupacional é uma função que exatamente está nesse viés de trabalhar a funcionalidade humana. Nas questões específicas do trabalho, como terapeuta ocupacional, a gente vai trabalhar com todo o cotidiano, com todo o ambiente de trabalho, aquilo que as pessoas fazem no seu dia a dia e para que elas tenham o máximo de funcionalidade possível, sem perder de vista aquilo que é seu limite. Então, terapeutas ocupacionais atuam diretamente nas prevenções, né, na condição preventiva, mas se houver uma necessidade, né, se a pessoa perdeu alguma funcionalidade, então se ela precisa ser reabilitada pela perda de um membro ou pela diminuição de funcionalidade em alguma condição física ou mental, os terapeutas ocupacionais podem trabalhar para recuperar essa condição funcional. Então, seja no contexto físico, no contexto da reabilitação psicossocial, os terapeutas sempre vão pensar como é que a gente pode retomar a condição de vida. Seja isso na condição de alguém que tinha uma funcionalidade e teve alguma perda funcional, ou pessoas que geralmente, ou pode acontecer, de nascerem com deficiências. Então, pessoas com deficiências também têm que trabalhar, né? Então, a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho é uma necessidade. Então, adaptar locais de trabalho, adaptar equipes de trabalho para que pessoas com deficiência possam ser inclusas e exercer a sua funcionalidade, trabalhar de uma forma natural e real, igual qualquer pessoa, também é um trabalho de terapeuta ocupacional. Uniso, saúde.